pois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, nós pedimos a sua boa mão sobre nós, sua direção, que o Senhor fale conosco por meio desta palavra, que nos instrua nesta noite, que possamos ir para os nossos lares alimentados pelo poder da sua palavra, e que possamos colocar em prática aquilo que aprendemos do Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, depois da experiência do batismo de Jesus, no capítulo 3, Jesus passa então por uma experiência privada, particular. A Bíblia deixa muito claro que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser provado, tentado pelo diabo. E os três evangelhos sinópticos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, afirmam que Jesus foi levado pelo Espírito. É interessante pensarmos que o nosso Deus, ele não tenta a ninguém. Deus jamais é o agente da tentação. E Tiago capítulo 1, versículo 13, deixa isso muito claro, quando diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Lá no deserto da tentação, lá no local aonde Jesus foi tentado, lá no deserto, o que faltasse para Jesus, o diabo tentaria oferecer para ele. Aquilo que Jesus mais precisava no deserto, o diabo ia tentar oferecer, dar, em troca de alguma coisa. E por que Jesus foi tentado? Qual a necessidade de Jesus ser tentado? Quando nós lemos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 17 e versículo 18, nós temos a exatidão clara da tentação de Jesus. O porquê que Jesus foi tentado. E o texto de Hebreus 2, 17 e 18 diz: por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Hebreus deixa muito claro o propósito da tentação de Jesus. Em Mateus capítulo 4, João Crisóstomos, que foi um arcebispo de Constantinopla, ele, observando a respeito deste texto e falando a respeito desse texto, diz que
Jesus se revestiu de toda a armadura. E a fala dele é o seguinte: portanto, vindo ao mundo como um divino herói, sendo ele o herói e havendo tomado as armas, não era para repousar, e sim para combater. Quando você olha para esse texto em questão, em Mateus capítulo 4, você percebe que Jesus foi tentado em três áreas principais, que são elas: Jesus foi tentado na concupiscência da carne, na soberba da vida e na concupiscência dos olhos. Quando nós falamos de concupiscência, nós temos na etimologia da palavra, no latim, a expressão significa ter um forte desejo. Quando nós traduzimos esse ter um forte desejo para o português, a ideia de concupiscência na Bíblia Sagrada, a ideia de concupiscência nas Escrituras é um forte desejo pelo pecado. Quando você olha para Gálatas capítulo 5, quando se fala sobre a concupiscência da carne, é sobre isso que nós devemos lutar contra, a concupiscência da carne, o forte desejo do pecado, que soa a nós na intenção de derrubar, de afastar. Quando nós falamos de tentação no texto, e tentação significa colocar à prova, e vem de uma palavra grega que significa perazo, pôr à prova, ser testado. Jesus, no capítulo 4, estava sendo literalmente testado. Deus resolveu pôr Jesus à prova. Deus resolveu testar Jesus no campo do deserto, sozinho, sem ninguém. E Jesus foi tentado antes do seu ministério efetivamente começar. Que o ministério de Jesus começa após o capítulo 4, Jesus desbravando, Jesus falando do seu amor, Jesus chamando os discípulos, pós capítulo 4. O interessante é que quando as coisas vão mal, quando nós somos tentados, parece que às vezes surge na ideia, no pensamento, que nós estamos fora da vontade de Deus. Quando você olha para o capítulo 4, você vê literalmente Jesus dentro da vontade de Deus. Em nenhum momento Jesus estava fora da vontade de Deus por ser tentado pelo diabo, por ser posto à prova, por ser testado. E o interessante, pastor Roberto, é que o ambiente da tentação de Jesus é hostil, castigante, é um ambiente de muita aflição. Marcos, no capítulo 1, no versículo 13, que também fala a respeito da tentação de Jesus, diz que onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. A região da tentação de Jesus é uma região de aspecto horrível, inclusive até hoje, uma região montanhosa, de profundas gargantas, uma região de muitas feras, chacais, entre outros abutres, animais, enfim, e até hoje é uma região que não se habita ninguém, não se hospeda ninguém, não mora ninguém. O ambiente da tentação de Jesus é hostil, o ambiente da tentação de Jesus é difícil, o ambiente da tentação de Jesus é no deserto. Se você for fazer um comparativo entre a tentação de Jesus no deserto e a tentação de Adão e Eva no paraíso, você vai compreender e vai ter uma evidência e um comparativo extremamente diferente. Por quê? A tentação de Adão e Eva foi no paraíso, a de Jesus no deserto. No paraíso, Adão e Eva tinham tudo que alguém poderia comer, precisava comer, tinha tudo à disposição. No deserto, Jesus estava faminto. No paraíso, Adão e Eva tinham um ao outro. No deserto, Jesus estava sozinho. Porém, no paraíso, Adão e Eva fracassaram. No deserto, Jesus triunfou, foi vitorioso. O verbo divino que se fez carne, ao tornar-se homem, ele aceitou as condições, as misérias, as humilhações da nossa natureza.
Não que ele se tornou pecador, não que ele cometeu algum pecado, mas se tornando homem, ele aceitou as condições da humanidade, as condições de sentir medo, aflição, angústias, intempéries, desertos. O interessante é que em Filipenses 2, 6 e 8 nos diz muito claro acerca da humilhação de Jesus. E o escritor desta carta, Paulo diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O interessante é que depois de 40 dias, Jesus teve fome. E é exatamente nesse período que Satanás aparece, o tentador aparece, no momento em que Jesus se encontra mais fraco fisicamente, mais aflito fisicamente, exatamente nesta hora que o tentador aparece. E o primeiro teste que a gente observa é que quando Satanás se aproxima de Jesus, ele diz: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Quando a gente lê esse texto, lê essa frase, lê esse verso, se observa que Satanás vê que Jesus é realmente o Filho de Deus. Não há dúvidas nenhuma de que Jesus é o Filho de Deus. Mas qual é o objetivo do diabo? É violar os planos de Deus, colocando em dúvida a filiação de Jesus. Mas se você olhar no capítulo 3, anteriormente à tentação, você percebe que no batismo, Jesus viu uma pomba descendo representando o Espírito Santo e a voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Satanás tenta colocar em nossos corações dúvidas, às vezes, a respeito da nossa filiação, salvação, vida eterna. Porém, quando Jesus escutou isso lá no batismo, nada ia tirar da mente de Jesus daquilo que ele tinha ouvido às margens do Jordão. Nada tirou da convicção: eu sou o Filho de Deus. Nada pode tirar a nossa convicção de que nós somos salvos, de que nós recebemos de Deus salvação, de que nós recebemos da parte dele a graça. E muitas vezes o diabo coloca dúvida na nossa mente: será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Será que Jesus me ama? Será que Jesus me ama? A dúvida não pode pairar a nossa mente e nem o nosso coração. A certeza da salvação é que tem que pairar em nosso coração. Somos salvos, fomos encontrados por Jesus, fomos salvos por Jesus. O que você precisa entender nos textos é que Jesus teve por ordem de Deus, e creio assim, de maneira milagrosa, o seu corpo foi satisfeito nesses 40 dias. Só 3 pessoas jejuaram 40 dias: Moisés, Elias e Jesus. E esse ato de jejum de 40 dias é um ato sobrenatural. Não é um ato somente humano. Deus estava conduzindo Jesus, como conduziu Elias e como conduziu Moisés. Então foi sobrenatural o jejum de Jesus. Mas de repente, pós 40 dias, o seu corpo ou a sua natureza assumiu imperiosamente os seus direitos, e ele sentiu no estômago o aguilhão da fome, a necessidade de alimentar-se. É neste momento de fraqueza física, no momento em que Jesus está debilitado, que Satanás se aproveita desta condição para dizer: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. A questão aqui, nesse primeiro teste de Jesus, não está no ato de transformar as pedras em pães, mas a questão aqui é transformar as pedras em pães para propósitos satânicos. A questão não é matar a fome comendo pão, mas comer aquilo que Satanás oferece.
comer aquilo que o diabo dá, comer aquilo que o diabo concede. E a resistência no momento da tentação é primordial, porque Satanás ele aproveita-se dos momentos de fraqueza para lançar laços. Porém, em Cristo, ainda que nós estejamos fracos, Ele nos dá suporte, Ele nos dá força, Ele nos dá capacidade para vencer a tentação e para resistir à tentação. Quando você olha para Paulo, da sua carta aos Coríntios, e ele fala de uma fraqueza, 2 Coríntios capítulo 12, uma fraqueza que ele tinha, um espinho na carne. Deus deu a Paulo suporte para ele resistir, suportar. O interessante é que Jesus não tirou o espinho, Deus deu graça, Deus deu força, Deus deu fortaleza para Paulo suportar e resistir ao espinho, resistir ao mal, resistir à tentação. Quando você olha para a igreja de Filadélfia, você observa fraquezas em relação aos poucos recursos que eles possuíam, fraqueza ou tentação de negar a Cristo por causa da perseguição. Mas Cristo tinha abrido uma porta para eles, dado a eles força, dado a eles graça, dado a eles poder, para eles permanecerem e não negarem. Olha o que Jesus fala a esta igreja lá em Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É no momento de fraqueza que nós somos tentados. O diabo nunca vai tentar você quando você está forte, o diabo vai tentar você quando você estiver fraco, mas é nesse momento que Jesus fortalece. É nesse momento que Jesus nos dá graça, nos dá força para vencermos a tentação. E como é que Jesus venceu? Jesus venceu a tentação com a palavra. Jesus venceu esse teste com a palavra, usando as Escrituras. Se Satanás estava usando as Escrituras, distorcendo aquilo que estava escrito, Jesus então lhe mostra a verdade, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O interessante é que Jesus fala aquilo que estava escrito. Jesus fala de algo que foi escrito e ainda está escrito. Isso denota, isso ratifica que a palavra de Deus é eterna e imutável, poderosa, gloriosa, verdadeira. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, está escrito exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Quando você olha para esse texto, nós reparamos o cuidado de Deus com o seu povo. Deus ensinou pelo caminho do deserto a Israel a confiar nele, a confiar na sua provisão. E agora vem a indagação: por que, pois, Jesus, diante das mesmas circunstâncias no deserto, haveria de realizar um milagre egoísta contrário à ordem divina? Qual a necessidade de Jesus transformar as pedras em pães? Qual a necessidade de Jesus operar um milagre? Nenhuma. Jesus vivia pela palavra de Deus, não pelos caprichos do seu próprio apetite. E o que nós podemos pensar aqui é não ceder à tentação pelo estômago, não ceder aos caminhos pressupostos de milagres ou tentados. Não ceda aos caprichos do diabo, viva pela palavra de Deus, vença pela Escritura, derrote o diabo com a espada do Espírito. Jesus não satisfez ao desejo do diabo, transforme as pedras em pães. Não há necessidade de realizar um milagre para propósitos egoístas. Jesus venceu a Satanás, esse primeiro teste com a palavra. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé baseada no quem em quem? Fé baseada na palavra de Deus, fé baseada nas Escrituras, e fé baseada em Jesus Cristo.
Essa é a fé que vence o mundo. Essa é a fé que faz você vencer a tentação, a provação injetada pelo diabo. Mas o diabo, não contente, vai continuar a tentar Jesus, vai continuar a provar a Jesus. E no segundo teste, o diabo pega Jesus, leva à cidade santa, coloca sobre o pináculo do templo e recita o Salmo 91, verso 11 e 12, dizendo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guarde, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Só que se você for observar o Salmo 91, verso 11 e 12, a informação do diabo está incompleta. A informação a respeito desse texto está incompleta. Olha o que Salmo 91, 11 e 12 diz: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para tropeçares em alguma pedra. Repare que o texto lá fala em todos os seus caminhos. Os caminhos de Cristo são os caminhos de Deus. Quem anda nos caminhos de Deus tem um cuidado dele por onde andar, por onde caminhar, vai ter o cuidado de Deus. Porque se caminhamos neste caminho que nos conduz à eternidade, as coisas podem acontecer ao nosso lado, a tentação pode chegar, mas a boa mão de Deus nos guardará e nos dará livramento e escape da tentação e da provação. Então nosso Jesus é minucioso, porque se observa que Satanás, ele distorce o texto, distorce o que está escrito. Levar Jesus ao pináculo do templo e pedir para que ele se lançasse de lá, e não se sabe ao certo qual era a região do templo aonde Jesus foi levado, Jesus foi conduzido. O historiador Flávio Joséfo disse que do pórtico real, olhando para baixo, contemplavam um abismo que causava vertigem, mas não se sabe ao certo. Porém, se Jesus fosse levado, ou foi levado ao pináculo do templo e se lançasse de lá, os judeus, e aí que entra a questão, os judeus que esperavam um libertador, um líder político, e Jesus então apareceria de forma repentina, extraordinária no templo. Se Jesus cedesse à tentação da soberba e se lançasse, ele seria lançado pelos judeus como esperado libertador, como o Messias diretamente vindo do céu. Jesus, com essa atitude, ia violar o plano de Deus, pastor Nilton. Jesus, com essa atitude, violaria as promessas messiânicas de Isaías. Porém, Jesus responde enfaticamente, usando as escrituras, não aceitando a proposta do diabo, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual é o texto que Jesus utiliza? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Moisés, ele utilizou esta linguagem para repreender as injuriosas murmurações do povo, quando eles haviam sido tentados, quando eles haviam tentado ao seu Deus, na ocasião em que eles pediram água no deserto, murmuraram pedindo água, exigiram imperiosamente que Jesus realizasse o milagre, que fizesse naquela hora, naquele momento. E aí existe um perigo imenso chamado presunção, se expor ao perigo, se expor ao teste, testar a Deus. Um perigo imenso de tentar a Deus. Pessoas que querem agir como se Deus fosse obrigado a realizar milagre, como se Deus fosse obrigado aos seus caprichos, a fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele anseia. Deus não tem compromisso com quem quer se lançar nos interesses de agradar ao capricho do diabo. Deus não tem compromisso com quem quer receber aplausos, elogios, não se importando em servir aos propósitos de Deus. Mas se o meu Jesus resistiu à proposta de Satanás, você também pode resistir. Ele também pode te fortalecer a resistir. Ele também pode te fortalecer a você dizer não. Quem é que te separa do compromisso quando no seu coração está Deus, está a presença dEle, está o agradar a Ele? Quando você rejeita as propostas que venham te tirar da vontade de Deus,
você rejeita qualquer proposta que te afaste de Deus, mesmo que isso vai proporcionar a você algo irrecusável, uma proposta irrecusável, porém essa proposta te distancia de Deus. Porém essa proposta, essa tentação faz você cair. Mas mesmo diante de propostas tão irrecusáveis, aquele que é fiel a Deus e que está no propósito de agradar a Deus, ele não se dobra diante daquilo que Satanás oferece, concede e apresenta. Se fosse assim, Daniel tinha caído na Babilônia, porém resistiu, e Deus fortaleceu e deu vitória a Daniel numa terra estranha. Olha o que Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, acerca do nosso compromisso com Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vença, meu irmão, a tentação da soberba. Não ande nos caminhos da desconfiança, tirando a sua confiança em Deus. Não carregue no seu coração o sentimento de superioridade, de que Deus é obrigado a fazer aquilo que você quer. Viva pela palavra de Deus. Vença pelas Escrituras, derrote o diabo com a espada do Espírito. E seguir a Jesus requer renúncia total, não é parcial. Ou você renuncia totalmente e vive totalmente para Deus, ou não. Seguir a Cristo é uma renúncia total, inclusive renunciar aos meus desejos, caprichos, às minhas visões, ao meu orgulho, ao meu achismo, e viver totalmente na dependência dEle, no mandar dEle. Se é Ele quem manda, sou servo para obedecer a Ele. Como posso vencer a tentação se eu não sou comandado por Ele? Se eu não sou dirigido por Ele? Se Ele não está no controle? Não consigo, não venço. Ele tem que estar em mim, Ele tem que fazer parte. Oh, aleluia, Ele tem que estar dentro de mim, Ele tem que fazer parte do meu contexto, para que eu possa vencer, porque sem Ele nada somos, e sem Ele nada podemos fazer. Então, aprenda a resistir. Mateus 16, 24, Jesus disse: ei, vocês querem acompanhar-me? Querem seguir-me? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O célebre Martim Lutero disse que vocês não podem impedir que os passarinhos sobrevoem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazer ninhos. Vocês não conseguem impedir a tentação. Eu não consigo impedir a tentação. Eu não consigo impedir de a prova chegar. Eu não consigo impedir de a tentação chegar, mas eu posso vencer a tentação. O interessante é que Pedro fala que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É isso que o texto diz? Não. O texto diz: sujeitai-vos a Deus. Se você não está sujeito a Deus, a resistência não vai servir para absolutamente nada. É presa fácil. Mas se nós estivermos, e a palavra sujeição vem de uma identificação militar, de estar sujeito a um comando, de estar sujeito a alguém que está comandando, de estar sujeito a um capitão. E aqui vem a intenção de Pedro falar: vocês têm que estar sujeito a Deus, sujeito ao comando, sujeito a esse general. Aí sim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sem sujeição não há resistência. Se você não se sujeita a Deus, você não consegue resistir. Quando você olha para Paulo falando sobre as armaduras de Deus, ele não começa falando sobre as armaduras, ele começa falando lá no versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não tem como você colocar a armadura de Deus para enfrentar o dia mau, se você não estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A armadura não vai ter finalidade nenhuma, não vai ter peso nenhum. A ideia é o 10, depois vem o 11, depois o 12, depois Jesus fala de armadura.
Mas se não estiver fortalecido no Senhor, verso 10, e na força do seu poder, o 11, o 12 e até o seu final, não vai servir para absolutamente nada. É por isso que para vencer a tentação é necessário o poder de Deus. É necessário agir de Deus. É necessário a mão de Deus. É necessário a graça dele sobre nós. Porque se não for ele, a gente cede a tudo o que Satanás apresenta. Porque nós temos uma natureza, e isso está dentro de nós. Se pecado fosse ruim, você acha que alguém ia pecar? Não. O pecado é bom, é atrativo, te chama. Porém, o pecado faz distanciamento entre o homem e Deus. É por isso que o pecado é uma arma fatal, poderosa para destruir, poderosa para distanciar você da graça, distanciar você de Deus. E é por isso que é necessário a graça dele, a presença dele. Não tem um homem que bata no peito e diga: eu consigo vencer a tentação. Não tem um que bata no peito e diga que consegue. Pode ser profeta, pode ser pastor, pode ser poderoso, pode profetizar a rodo, pode botar a mão, pode fazer milagre, pode operar o que for. Não tem um homem que bata no peito e diga: eu resisto à tentação. Você só resiste, você só vence, porque a boa mão de Deus está sobre nós, porque a garantia da presença dele é sobre nós, porque senão nós não vencemos, não resistimos. Então é necessário a presença dele para vencermos a tentação. E o terceiro teste, aqui eu já vou para o meu final, que eu tenho 10 minutos. Satanás pega Jesus, porque Satanás não se convenceu. Primeiro não deu certo, segundo não deu certo, vamos tentar na terceira. Ele é tinhoso, né? Leva Jesus a um monte muito alto, mostra ali os reinos do mundo e a glória deles, e diz: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. O interessante é que o escritor do Evangelho de Lucas, nesse texto, ele é um pouco mais minucioso. No capítulo 4, no versículo 6, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Olha a astúcia, a presunção de Satanás foi tamanha, tentando a Jesus através da concupiscência dos olhos. Não se sabe ao certo qual foi o monte que Satanás levou Jesus. Muitos estudiosos dizem que Satanás operou uma magia e que num instante mostrou todos os reinos, a glória dos reinos para Jesus, de uma maneira muito intensa, mas momentânea, passageira. E Lucas capítulo 4, versículo de número 5 fala isso. Num instante, não demorou muito tempo, o diabo opera um sinal, uma magia, e mostra para Jesus a glória do mundo, o reino do mundo. Por quê? Porque Satanás é o príncipe deste mundo, é o Deus deste século. O mundo inteiro está sob o seu poder. Satanás é perito em enganar, em mostrar a glória do mundo, na expectativa de você deixar a glória de Deus. Ele nos tenta através do olhar. As pessoas são atraídas pelo mundo e pelos prazeres que o mundo dá: riquezas, fama, reconhecimento, ego, ganância, promessas pessoais. Inclusive ele age na vida de crente que não anda mais por fé, mas por vista. Crente que não anda mais na vontade de Deus, e ele mantém essa pessoa às vezes dentro de um templo, pensando que esta pessoa está servindo a Deus, mas o seu coração está totalmente enlaçado pelas coisas do mundo, e mundo é diabo. Mundo é Satanás, o sistema mundano pertence ao diabo, e quem assim serve ao mundo, serve ao diabo. Quantas pessoas que se intitulam crentes estão servindo a Satanás, sentada nos templos, totalmente entregue ao diabo, pensando que estão agradando a Deus, mas estão se iludindo com amor pelo mundo. Quando você olha na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 15 e versículo 18, João traz uma exortação acerca do amor ao mundo e do amor a Deus. E ele diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, que faz a vontade de Deus,
permanece eternamente. Satanás, ele é astuto, enganador, mentiroso, ele seduz, ele mostra para você a glória, mas depois mata espiritualmente, assassina o nosso relacionamento com Deus quando nós entregamos o coração a Ele. Mas ele não tem poder quando você está totalmente vinculado a Deus e pedindo a Deus a sua misericórdia para você vencer a tentação. Quando você não abre mão da santidade, quando você não abre mão da comunhão com Deus, quando você não abre mão do seu compromisso com Deus, Satanás é vencido, o inferno é vencido. Quantas vezes Satanás nos tentou? Quantas vezes você quase foi coagido a cair? Quantas vezes apareceu propostas para você que eram ótimas, boas, não era de se jogar fora, mas por trás destas propostas, tinha algo diabólico. Por trás destas propostas tinha algo de Satanás, e Satanás, ele é perito em nos enganar de forma astuta, devagar. Quando se percebe, já está todo enlaçado. Ninguém cai de um dia para a noite, não. O laço é preparado. E a pessoa vai gostando, vai namorando, vai se apaixonando. Quando se percebe, caiu. Quando se percebe, fez. Quando se percebe, roubou. Quando se percebe, traiu. Quando se percebe, fornicou. Quando se percebe, pecou contra Deus. É por isso que nós precisamos vencer Satanás com a palavra, não abrindo mão da santidade, não abrindo mão da comunhão, nem do nosso compromisso com Deus. Jesus, a respeito de Satanás, diz que ele é homicida, nunca se firmou na verdade, ele é a própria mentira, é o pai da mentira. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a astúcia dele de pedir para Jesus se prostrar e adorar ele, para Jesus se curvar e adorar a Ele. Por quê? Porque fazendo isso, Satanás ia dar todos os reinos da terra. Olha a mentira, olha o engano. O diabo não oferece a nós nada sem algo em troca. Alguma coisa ele vai querer. Os prazeres podem ser atrativos, porém te afasta de Deus. Tem pessoas que amam mais as coisas do que a Deus, amam mais os bens do que a Deus, e quando você ama mais as coisas do que a Deus, isso se torna algo pecaminoso, diabólico na sua vida. É por isso que nós precisamos nos afastar destas coisas. Quando Satanás fala, Jesus intervém dizendo: retira-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus estava parafraseando o que está dito lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 13 e 14. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses, nem nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Mais uma vez, Jesus pega a experiência do povo israelita no deserto, tal como eles, Jesus está sendo provado, mas diferentemente dele, Jesus resistiu os aspectos do teste. Eu tenho um livro de um camarada que estudou na Palestina durante 20 anos a biografia de Jesus, um francês, o nome dele é Louis Claude Filion, e ele, a respeito desse texto, ele fala três coisas, três grandes princípios. Primeiro, mesmo como Messias, Jesus não se considerava livre das necessidades e as provas às quais estão submetidos os demais homens. Nem faria milagre algum para livrar-se destas provas ou necessidades. Segundo, para convencer os judeus de seus direitos messiânicos, Jesus não lançaria mão de prodígios inúteis, nem faria sinais deslumbrantes que não tinham objetivo moral. Terceiro, o reino que Jesus ia fundar não teria nada de político nem de terreno, antes seria um reino espiritual, religioso.
Em uma palavra, Jesus veio à terra para exercer a missão do Messias, tão somente em consonância com a vontade do Pai, e não de acordo com os caprichos ou fantasias de homens, sobre aquilo que eles estavam pensando quem viria. Jesus não veio à terra para satisfazer os caprichos dos homens, Jesus veio à terra para salvar o homem, para libertar o homem do pecado, para derramar sobre o homem graça. Jesus venceu a tentação, o teste, a prova com a palavra, e ao término do teste, Satanás desaparece, os anjos chegam e servem a Jesus, e se cumpre então Salmo 91, verso 11 e 12, que Satanás tentou distorcer, os anjos vêm e servem a Jesus. Jesus vence a tentação. Charles Spurgeon disse: através da tentação, a tentação é natural, a tentação não é pecado, o ceder à tentação que é pecado. Deus nunca tenta você, mas permite que a tentação ponha você à prova. A tentação é obra do diabo, e como tal você deve a reconhecer. Uma forma de enfrentar a tentação é citar ao tentador um versículo das Escrituras. Ele fugiu quando Jesus recitou as Escrituras, a palavra de Deus. Se você disser ao diabo, assim diz o Senhor, ele fugirá. Ao mesmo tempo, deixe Cristo, mediante o Espírito, lutar por você. Faça como a garotinha que disse: de cada vez que eu ouço o diabo bater, mando Jesus abrir a porta. Todos têm tentações, mas algumas pessoas dão-lhe guarida. Olha o perigo, parece que gostam de ser tentadas. Se corrermos atrás de um rato com uma vassoura em punho, notaremos que ele não olha para a vassoura, procura um buraco para se esconder e fugir. Desvie os olhos da tentação e olhe para Cristo. Qual que é o conselho que eu deixo para você nesta noite? Vença pela palavra de Deus. Viva ela, usa ela contra a tentação e não ceda. Deus dará graça, Deus dará fortaleza, Deus dará apoio, Deus te dará força para você vencer as tentações pela palavra. Cada vez que Satanás tentava, Jesus dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Aquilo que Jesus falou é poderoso. O deserto é a escola do teste de Deus na nossa vida. E em nome de Jesus nós vamos resistir, nós vamos vencer, nós conseguiremos através do poder e do nome de Jesus. Se tem alguém que não consegue te separar de Jesus, é o diabo. Quando ele mora dentro de você, quando ele habita dentro de você, se ele consegue te separar, então Romanos capítulo 8 não tem nenhuma graça, não tem nenhum porquê, porque o texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, em que? Nas tribulações, nas tentações, nas angústias, nas provações, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o amor de Deus reina dentro do teu coração, dentro da tua alma, Ele, com a sua graça e misericórdia, faz com que você vença a tentação e a provação do diabo. Eu termino aqui dizendo: você consegue vencer. Não porque você pode, mas porque Deus é na nossa vida. Não porque você tem força em você mesmo para vencer. Acredite, que nem aquele, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Não vem de dentro de você. Essa força vem de Deus sobre você, para que você vença Satanás, toda obra contrária. Por isso ele, Cristo, se manifestou para desfazer, não é uma, não é duas, não é três, todas as obras do diabo. Bendito seja o nome de Jesus. Que Deus te abençoe,
que você vença, que você busque a misericórdia do Senhor. Quando a tentação chegar, quando a provação vier sobre você, use a palavra, use as Escrituras. Ela é o canal poderoso para você vencer. Só deixa eu finalizar dizendo, Jesus começou orando e terminou vencendo a tentação com as Escrituras. A oração não foi o meio de Jesus vencer a tentação. A oração foi o início. Jesus venceu pela palavra. Você vai vencer a tentação orando, mas se não tiver Escritura, você também não vence. Você vence orando e com a palavra de Deus no teu coração, na tua alma. Que Deus te abençoe. Posso orar? Fique de pé por bondade. Deixa eu orar por você. Espero que esta palavra tenha alimentado tua alma, tenha alimentado o teu coração. Aleluia. Tenha alimentado o teu espiritual, para que você vá para casa fortalecido nesta noite, dizendo em nome de Jesus, a tentação não vai me derrubar, porque o meu Deus está comigo. O meu Deus é maior, é mais poderoso, é mais forte. Pai, nós oramos, nós acreditamos piamente em Ti, nós confiamos na Sua graça e misericórdia. Senhor, se for por nós, nós não vencemos nenhuma tentação. Por nossos próprios méritos, força, nós somos totalmente derrotados, o diabo nos dá uma rasteira, nós somos vencidos, mas com a Tua mão, com a Tua graça, com a Tua força, nós vencemos o mal, nós vencemos a tentação, sujeitando-se totalmente a Ti, nós resistimos ao diabo, sujeitando-se totalmente a Ti, o amor do mundo não faz parte da nossa vida, sujeitando-se totalmente a Ti, o que nós temos dentro de nós, é o Teu Espírito, é a Tua graça, é o Teu poder, é a Tua autoridade, é a Tua palavra reinando em nossos corações. Ajude os meus irmãos a vencer, Pai. Esse é o meu pedido que faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Aleluia. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, as vestes do sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Vida Te consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus, não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Aleluia. Quantos foram tocados por essa palavra nessa noite? Amém. Que o Senhor Jesus possa nos manter despertos e confrontados com essa palavra, com essa verdade. Tentação é uma realidade na vida do cristão. Se Jesus foi tentado, porque você não vai ser. Se Ele não poupou, se Deus não poupou o seu próprio filho, por que você seria poupado? Se Ele foi, nós também seremos. Se estamos no caminho dEle, no caminho que Ele andou, nós também passaremos pelo que Ele passou.
e que através dessa palavra nessa noite nós tenhamos sido despertados para essa realidade, em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira nós temos aqui o nosso culto, todos estão convidados para estar, você que está nos assistindo, novamente esteja conosco. Se puder estar aqui no templo, a igreja está aberta. Nos dias de semana nós não precisamos agendar a participação, então você pode vir no culto sem agendar a sua participação na terça e na quinta. No domingo pela manhã também não precisa, no domingo à noite sim precisa agendar a sua participação para nós podemos organizar melhor os espaços aqui na igreja. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Pastor André, muito obrigado por ter estado conosco, todos vocês. Vamos agradecer a Deus em oração. Depois, ao final do culto, Pastor Newton, por gentileza, vai servir a ceia aos nossos irmãos, ali na sala que tem ao lado da nossa recepção. Já está pronto ali. Os irmãos podem seguir o Pastor Newton, ele vai estar servindo a ceia. Querido Deus e Pai, Salvador, Deus do nosso coração, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua bênção, pela Tua mão sobre nós, porque Senhor, falar aos nossos corações, o Senhor tem nos chamado a atenção sobre essa realidade, Jesus, que seja alimento na vida dos Teus filhos, que eles sejam fortalecidos, Senhor, e que essas verdades fiquem em seus corações, até o dia que o Senhor venha, Senhor, e nós possamos levar e aprender e Te servir segundo o Teu propósito e vontade. Leva os Teus filhos em paz agora para suas casas, protegidos e guiados pela Tua mão poderosa, Senhor. Assim nós oramos, e que a graça de Deus, que o amor de Jesus e a doce comunhão com o Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus. Amém? Cumprindo nossa missão com relevância. Vá em paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.